Olá, seja muito bem-vindo à plataforma da Mais Teologia. Aqui é o pastor Lucas Salles. Nós estamos dando continuidade à lição número 2 do novo trimestre de 2025, o terceiro trimestre agora que a gente está inaugurando. E, gente, estou muito animado com esse estudo. A primeira aula foi uma bênção, nós nos alimentamos bastante ali, falando a respeito do Pentecostes. E hoje nós vamos estar entrando num tema muito importante que é a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Dando continuidade a tudo que a gente viu na lição passada, nós vimos que a partir da descida do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, o povo ali que estava naquele cenáculo, mais de 120 crentes que foram batizados com o Espírito Santo, deu origem à igreja. A igreja foi inaugurada a partir dali, porque tiveram a partir daquele momento a verdadeira adoração, como nós vimos, tiveram capacidade, mais eloquência no pregar a palavra do Senhor, e ali os dons, né, espirituais, ministeriais que o Espírito Santo distribuiu para a edificação do corpo da igreja, né, para o início ali, para o start da igreja de Cristo, que é a igreja de Jerusalém que estamos estudando nesse trimestre. E nós vamos ver hoje que não parou por ali. Teve realmente ali um segmento teológico, um segmento doutrinário para que eles se mantivessem como modelo. E nós vamos estar estudando justamente esse modelo. A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Então convido você a ler o texto áureo comigo e a verdade prática, que diz o seguinte: texto áureo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Verdade prática. A igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Amém? A leitura bíblica em classe, ela diz o seguinte: está em Atos capítulo 2, do versículo 37 ao 47. Acompanha comigo. O 37 diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, não é pouca coisa não, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Gente, essa palavra é maravilhosa, ela me toca muito o coração. Eu amo esse pedaço, esse início, esse start da Igreja de Cristo, porque nós vemos ali o modelo perfeito a ser seguido. Não sei se você já percebeu somente com a leitura, o que vai realmente inclinar a aula de hoje, a exposição pelo comentarista da revista, é justamente em cima desse texto maravilhoso. E nós vemos aqui Lucas, né, que foi o que escreveu Atos, que acompanhava Paulo, que acompanhou o início da era da igreja ali. Nós vemos Lucas detalhadamente falando como era, até mesmo ele é tão minucioso, Lucas aqui, no escrever dele, que ele não detalha somente o fato que acontece, mas ele vai lá na alma das pessoas, ele fala do sentimento, do que as pessoas sentiam por dentro, porque Lucas não estava de fora. A impressão muitas vezes quando, né, talvez os de fora quando vão tentar interpretar o que Lucas escreve é que Lucas estava de fora vendo, não, Lucas estava incluso, ele não estava lá de fora assistindo o que acontecia dentro da igreja, não, Lucas era da igreja também, então ele descrevia o sentimento que havia no coração dele, no partir do pão e tudo mais. Então nós vemos aqui que depois que o Pentecoste desceu naquele lugar, aquele poder realmente que veio no dia de Pentecostes, né, que invadiu aquele cenáculo, como nós vimos na primeira lição, ali realmente Pedro levanta, como nós vimos, ele começa a pregar para aquele povo que não estava entendendo nada que estava acontecendo, mas ouvia eles glorificarem das grandezas de Deus, e Pedro, através do seu discurso,
ele causa uma compulsão, ele causa realmente ali uma comoção no coração de cada um. Irmão, Deus trabalha por milagre. O Espírito Santo ali fez 2 milagres, como nós vimos na lição passada. Ele operou na língua de quem falava lá dentro do cenáculo e operou no ouvido de quem estava lá fora, interpretando o que aquela língua falava, no seu próprio idioma. E aquela palavra que Pedro traz depois, a exposição, já ungido, já cheio do Espírito Santo, já batizado, com aquela eloquência que só o Espírito Santo capacita a gente, Pedro ele faz a extensão do Antigo para o Novo Testamento, ele mostra Jesus no Antigo, ele mostra Jesus no Novo, ele fala da morte, da ressurreição, da assunção de Jesus, e ele começa realmente ali a pregar, e aquele povo sente vontade e pergunta, como está aqui no 37, que maravilha, olha, que faremos, varões e irmãos? Que faremos? Depois de você ter pregado tudo isso, o que a gente tem que fazer agora? Pedro agora vai falar: arrependei-vos a cada um e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão do pecado e recebereis o dom do Espírito Santo. A igreja tem esse papel. A igreja é aquela que não somente recebe o Espírito Santo dentro de si, mas ela prega, ela precisa pregar para os que estão de fora. A igreja ela é como um farol que está ali realmente no meio do mar, no meio do alto mar, guiando as embarcações que estão procurando uma direção. E a igreja não pode se silenciar, a igreja tem que realmente estar pregando de Jesus, porque muitos são aqueles que chegam na igreja, como esses aqui que estavam procurando a direção. E ao ouvir a palavra, a igreja já tem que ter o quê? O segmento. O que faremos agora? Você pregou para mim, mas o que eu vou fazer agora? A igreja precisa ter a sua estrutura, e nós vemos já desde a antiguidade, na igreja primitiva, a estrutura montada. O Espírito Santo já estava dentro de Pedro ali, através do ensinamento que Jesus tinha deixado, já dando modelo, já dando a base para a igreja. E hoje vai ser realmente uma lição que nós vamos realmente nos aprofundar e questionar como tem sido hoje a nossa igreja, a nossa entrega, né? Então eu queria fazer esse comentário porque eles já tinham o modelo. Arrependei-vos cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, já tinham a jornada para a pessoa que ingressava na igreja. E o interessante é que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, né? Como está aqui no 42, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Isso aqui, irmão, é o modelo para a gente seguir. O plano de aula, o comentarista diz que a igreja de Jerusalém, que teve o seu início com a descida do Espírito Santo durante o Pentecoste, estabeleceu-se como um exemplo a ser seguido por todas as gerações de cristãos. Lá em Atos 2, 37 a 47, encontramos uma igreja com fundamentos sólidos, alicerçada na doutrina dos apóstolos e no compromisso com a comunhão, com a oração e com a piedade. Os objetivos da lição de hoje é, primeiro, explicar os fundamentos da igreja de Jerusalém, reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor como símbolos essenciais da fé cristã e aplicar os princípios da igreja de Jerusalém à vida da igreja atual, enfatizando a prática espiritual, o acolhimento e a adoração. Então, hoje será uma lição que nós vamos no passado, nós vamos falar do presente também, ou seja, nós vamos ver o modelo que nos foi deixado e o modelo que nós estamos hoje para refletir. Será que a nossa igreja se perdeu? Será que a igreja de Cristo hoje, no mundo inteiro, as congregações, permanecem no modelo que o Espírito Santo colocou no coração de Pedro naquele momento, da igreja que estava surgindo naquela hora? Ou será que precisamos realmente reaver os nossos conceitos modernos, né? A nossa motivação de hoje é que a igreja de Jerusalém não era apenas uma comunidade de fé, mas um modelo de vida cristã que impactava a sua geração. Você perceba só lá em Atos capítulo 2, versículos 37 em diante, que não era somente uma comunidade, um ajuntamento de povo, uma comunidade de fé, mas era um modelo de vida cristã que impactava todo mundo que via. Palavra clara ali que as pessoas viam a igreja e se impactavam, porque o modelo de vida cristã que eles transpareciam era algo puro, era algo poderoso, era algo maravilhoso. Os alicerces da igreja eram firmes na doutrina, sua fidelidade aos símbolos cristãos e o seu testemunho poderoso são inspirações para a igreja atual. Então hoje precisamos refletir, a nossa igreja, né, a nossa vida cristã está refletindo esse modelo?
o compromisso com a palavra, né, a comunhão e a prática de fé ainda são prioridades na nossa vida, nas nossas congregações? Até o final da lição nós estaremos debatendo esse assunto. A introdução diz assim: por ser a igreja mãe, Jerusalém torna-se o modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. Portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornarão um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Então, meu irmão, essa eclesiologia, essa revista, por isso que eu estou muito animado, porque é um tema muito poderoso, né? A igreja mãe, ou seja, ela é a primeira igreja. A igreja de Jerusalém é tão importante porque ela é realmente o modelo para as demais igrejas que foram implantadas. É interessante que realmente a igreja ali ela nasce de uma forma muito sólida, porque ela já nasce já com o próprio Espírito Santo movimentando o cenáculo, né? Maravilhoso, o Espírito Santo já batiza aqueles crentes, já capacita, Pedro já sai daquele cenáculo pregando, já ganha mais de 3.000 vidas naquela pregação, batiza aquelas pessoas já vão recebendo ali o Espírito Santo do Senhor, já vão recebendo o dom de Deus, e ali a igreja já começa tendo o quê? O poder do Espírito Santo e também a supervisão dos apóstolos, porque os apóstolos tinham o ministério da palavra, né? Como era realmente claro ali em Atos, que eles tinham essa preocupação de servir a igreja, mas sempre tendo a supervisão do que está batendo com o que Cristo deixou, está batendo com o que Jesus ensinou para a gente? Será que essa prática aqui está batendo com o ensinamento, com a teologia que nós aprendemos do nosso Senhor, ou será que está fugindo? Tanto é que nós vemos como Barnabé, nós vemos diversos outros, né, que eram enviados, né? O próprio João, Pedro, que eram enviados a outras igrejas filiais, digamos assim, não era o nome do antigo, né? Mas podemos contextualizar as igrejas filiais de Jerusalém, e eles mandavam equipes, pessoas de Jerusalém para outras igrejas para verificar como estava o andamento daquela igreja, para verificar se eles estavam pregando direitinho dentro do ensinamento de Jesus. Então nós vemos que a igreja de Cristo, a igreja pentecostal, ela não é somente aquela igreja que dá muita ênfase acima de todas as coisas ao sobrenatural, ao espiritual, não é equilibrada. Ela tem o Espírito Santo movendo, mas ela tem também em sua base o ministério da palavra, que foi o que Cristo deixou, e a doutrina dele. Então, a palavra de hoje, a palavra-chave de hoje é modelo, porque nós vamos estudar o modelo da igreja de Jerusalém como o nosso modelo que deve ser, né? O primeiro tópico diz uma igreja com alicerces sólidos, uma igreja com fundamento doutrinário. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Isso aí está em Atos capítulo 1, versículo 2. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. É exatamente isso, o que o livro de Atos diz da primeira igreja. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, está em Atos 2:42. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passam a refletir o caráter de Cristo. Então, o primeiro ponto modelo da igreja de Jerusalém é porque era uma igreja com fundamento doutrinário. Toda igreja, irmão, que como o próprio comentarista diz aqui, né? Vou aproximar um pouquinho. Uma igreja genuinamente cristã, ela precisa refletir a prática e os ensinos dos apóstolos. Ou seja, uma igreja que é cristã, genuína, ela precisa ter a sua doutrina. E não a doutrina enferma do mundo, tocada pelo homem, antropocêntrica, não, mas a doutrina realmente sã, a sã doutrina, né, como Paulo muito fala, para conservar, pregar a sã doutrina, né? Então a sã doutrina é o que a igreja precisa viver. A igreja precisa ter o seu centro para ser uma igreja cristã, verdadeira, poderosa, forte. E nós vemos aqui que o próprio Lucas ele vai relatar que Cristo, antes de subir,
ele deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Ora, os apóstolos eram aqueles que acompanharam com Jesus, andavam com Jesus o tempo todo. João, realmente, Pedro foi o pelo qual Jesus olhou para ele e profetizou sobre essa pedra edificarei a minha igreja, falando dele mesmo como rocha, né? Mas colocando ele como um pedaço daquela rocha, como um pétreos, né? Como a lasquinha da rocha. Ou seja, Jesus ali já preparava os discípulos para assumir esse papel de quê? De difusor do evangelho, de supervisor da doutrina, da sã doutrina que ele estava passando para os discípulos. Então ninguém melhor para entender das coisas de Deus, para fundar a igreja, para supervisionar do que quem? Os próprios apóstolos. Por isso que o importante que Lucas sempre frisa em Atos 2,42 é que perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, a igreja dava certo por quê? Por que a cada dia acrescentavam pessoas à igreja? Por que na pregação de Pedro mais de 3.000 almas se renderam ao Senhor? Não era à toa, era porque o Espírito Santo estava trabalhando, mas também havia uma obediência da parte daqueles membros da igreja, dos seus supervisores, dos seus pastores, dos apóstolos, em supervisionar a doutrina e da igreja em perseverar na doutrina dos apóstolos. Então eles não viviam presos na doutrina, sei lá, de outros homens, né? De outras religiões, de fariseus, de saduceus, né? Ou de outros pensadores da época, gregos. Não. Eles viviam fundamentados aonde? Perseverando na doutrina dos apóstolos, porque sabia que tudo que os apóstolos passavam foi aquilo que eles ouviram de Jesus. E hoje, meu irmão, nós precisamos realmente voltar a isso. A igreja se perdeu nessa doutrina. Poucos são aqueles que meditam na palavra. Hoje em dia, infelizmente, né, muitas igrejas têm dado mais ênfase à sua própria visão, à sua própria vontade. Ah, eu tive uma visão aqui e agora eu vou criar uma doutrina em cima dessa visão. Não, porque Deus se revela dessa forma. Paulo ele vai dizer que se parecer um anjo de luz e esse anjo pregar um outro evangelho, uma outra coisa que não seja isso daqui, que seja anátema. Então nós precisamos perseverar ainda hoje como igreja para que venha dar certo, para que venhamos ser crentes verdadeiros na doutrina dos apóstolos, em tudo que está aqui na palavra do Senhor. Passou da palavra de Deus é procedência maligna. Por isso que o comentarista vai dizer, uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar os seus membros de tal forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. Então a igreja, ele é um modelo para quem precisa de direção. Como eu falei, ela é o farol, ela está ali, ó, no meio do mar, para um lado e para o outro, jogando luz para guiar os navios que estão à deriva, que estão ali perdendo a direção, e a igreja é aquele farol que está ali. Quando o barquinho acha aquele farol, a luz vem, né, aquele barquinho chega, e a igreja tem que ter capacidade de fazer o quê com aquele barquinho que se aproxima? Não é só fazer aproximar, não é só iluminar e atrair. A igreja precisa também o quê? Trabalhar, doutrinar, de modo que aquele barquinho comece a refletir o caráter de Cristo. A igreja, ela precisa investir na doutrina, perseverar na sã doutrina, de modo que a pessoa e os seus membros, seus líderes, quem se agrega àquela igreja, venha de uma forma, mas seja transformado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, pela doutrina sã da palavra de Deus, e ela começa a refletir agora não o seu caráter antigo, não o caráter humano, mas o próprio caráter de Cristo. E ele diz, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra aqui, doutrina, né, traduz o termo grego didaquê, né, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre, amém? Então, ou seja, a igreja do Senhor, como a gente está falando, que é genuinamente cristã, ela não vai estar preocupada somente em fazer eventos, somente em atrair, como aquele evento que aconteceu no Pentecoste, aquele evento atraiu pessoas de todos os modos, mais de 3.000 pessoas foram atraídas pelas línguas, pelo dom, pelo que Pedro falava, mas não é só atrair, ela precisa discipular, ela precisa doutrinar na sã doutrina, para que aquela pessoa não seja somente atraída e fique vazia, mas ela tem que ser constantemente trabalhada, constantemente alimentada. E o que é isso? Discipular. A palavra doutrina que aparece aqui é a didaqué, né? Que é justamente ensinar e instruir. Isso tem a ver realmente com fazer discípulo. O que é um discípulo? O comentarista colocou aqui, é aquele que consegue reproduzir,
levar adiante o que aprendeu do seu mestre. Mesma coisa que Jesus fez com os apóstolos, que eram discípulos, e agora os apóstolos faziam outros discípulos. Então a missão da igreja é fazer discípulo. Ela precisa ter uma base sólida, ela precisa ser modelo de solidez e voltar a esse modelo da igreja primitiva de Jerusalém, se preocupar não só em atrair, mas se preocupar também em conduzir, em instruir e ensinar. Os apóstolos aprenderam de Cristo, que a igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos e agora vivia isso a fim de transmitir a outros o que aprendeu. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Então é a escadinha, os discípulos aprenderam de Cristo e começaram a passar e reproduzir o que Jesus passava, e a igreja começou a aprender dos apóstolos e reproduzir o que os apóstolos passavam. Por quê? O que os apóstolos passavam era realmente proveniente de Cristo. Hoje em dia, as igrejas estão realmente, muitas delas, né, infelizmente, estão caindo na tragédia de não investir no discipulado. As pessoas hoje entram na igreja e não sabem onde estão, porque não tem uma doutrina, não tem uma base formada, um discipulado formado de acompanhamento, uma jornada que vai acompanhar aquela vida até se tornar um caráter segundo o caráter de Jesus Cristo. Então, como o comentarista disse, que a tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada. Uma igreja que não consegue ser discipulada, que também não consegue discipular, é uma igreja que falhou no seu propósito. Porque o propósito central da igreja não é só atrair, mas é discipular. E o segundo tópico ele vai dizer uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão, e a maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Assim, perseverar na comunhão tem um sentido de se dedicar. A construção de bons relacionamentos tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. Então, o termo que vai aparecer aqui, né, em Atos, que a igreja preservava, né, em comunhão, havia comunhão entre quem habitava na igreja, é a palavra koinonia, que é essa palavrinha aqui, que traduzida como comunhão, ela vem realmente da raiz que está mais ligada às relações interpessoais dos primitivos cristãos. O que é uma relação interpessoal? É a amizade. É o relacionamento que você tem com outras pessoas, né? E você vai criando laços com aquelas pessoas. Então, a igreja de Cristo, ela é uma igreja que precisa voltar também a esse modelo. Nós vemos hoje muitas, né, que têm se desviado desse modelo relacional, esse modelo piedoso. É muito difícil hoje você realmente não ver nas redes sociais ou ouvir, né, de confusões nas igrejas, de brigas, de dissensões, de discussões, separações, né, facções que vêm surgindo na igreja, competições entre um e outro. É difícil realmente você não ouvir algo do tipo, isso entristece muito o nosso coração, porque não é o modelo da igreja que o Espírito Santo sonhou, que Jesus sonhou. O modelo da igreja de Cristo é essa que está em Atos 2, 37 até o 47. A igreja do Senhor é essa, é o que vivia em comunhão no partir do pão, vivia em comunhão no seu tratar, quando um vendia alguma coisa, ajudava o próximo, ajudava cada um nas suas necessidades. Isso é uma igreja o quê? Relacional e piedosa. Então, ou seja, é o modo de vida dos crentes, como ele coloca aqui, né? Preservar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos, não atraía somente e não discipulava somente, mas se preocupava também em criar laços, cada um dos irmãos com os outros, como se fossem realmente da mesma família, e o são, né? Mas espiritualmente falando, a mesma família, irmãos ali em Cristo, né? Cultivar isso. Então, sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai no mero ativismo. Só vai para a igreja para cumprir cartão, bater o cartão lá, cumprir, assistir o culto, voltei para casa. Mas cadê o relacionar-se? Cadê realmente o se entregar? Cadê o se preocupar com o seu próximo? Nós precisamos nos preocupar. A palavra de Deus diz: orai uns pelos outros, né? Suportai uns os outros, orai uns pelos outros. Nós precisamos orar, nós precisamos estar ativos na causa de cada um dos nossos irmãos e cultivar um sentimento um sentimento de comunhão na igreja. Então o comentarista ele coloca aqui que há muita atividade,
mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. Então nós vemos hoje igreja que atrai muito, faz muito evento para jovens e faz aquelas coisas todas que eu não estou dizendo que é ruim, é bom, mas no fundamento daquilo as pessoas vão pelo movimento, ficam naquele show da fé, aquela coisa maravilhosa, meu Deus, é luz, é guitarra, é música, e pula, e faz aquelas coisas todas, mas depois que aquilo acaba, você atraiu os jovens, você atraiu as pessoas, e depois? Cadê a tua preocupação, primeiro, em discipular, em ter uma base doutrinária sã, e depois em construir relacionamentos interpessoais, levar aquelas pessoas realmente a se amarem, a ter comunhão entre si. Então não adianta ter só atividade, a igreja tem que estar preocupada com o irmão que está do lado, tem que se preocupar como está o relacionamento entre as pessoas, está tendo muita briga, vamos colocar aqui, vamos ver o que está acontecendo, vamos pesquisar, vamos orar mais, vamos fazer realmente um processo aqui de entrosamento, e a igreja do Senhor deve voltar a esse modelo que nunca deveria ter saído. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração. A igreja de Jerusalém orava. Assim, Pedro e João foram ao templo na hora nona de oração, está em Atos 3:1. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração. E a igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, se dedicava também à oração. Então nós temos aí Atos 2:42, Atos 3:1, Atos 6:4, Atos 12:5. Em todos esses versículos a igreja estava reunida em oração, estava se preparando para orar. Então, além da igreja, ela tem uma base doutrinária, discipular, não só atrair, além da igreja se preocupava, né, antigamente em criar bons relacionamentos interpessoais, ter comunhão, a igreja tinha também uma vida de oração. E hoje em dia, nós vemos realmente, infelizmente, em alguns movimentos que pouco se ora mais. Não tem mais os cultos de círculo de oração, as pessoas reunidas orando, né, por uma causa, sem ser até culto, mas as pessoas dobrando o seu joelho e orando incessantemente, clamando ao Senhor, pedindo pelas suas vidas, pela vida da igreja, pela obra. Irmão, isso é muito importante, porque o campo de batalha está ali sendo travado, e sem oração a igreja fica descoberta. Então nós vemos aqui que em Atos 3:1, Pedro sobe a hora nona para orar, vai ele e João orar. Nós vemos também em Atos 6, os apóstolos estabeleceram como prático dedicar a oração, e também na casa ali de Maria, mãe de Marcos, dedicavam-se também à oração. Então precisamos voltar a esse modelo, que dá certo, que é o modelo da igreja que ora, que discipula e que cultiva a comunhão. Nós temos aqui também um auxílio bibliológico, né, que fala sobre o partir do pão. Nós temos aqui que primeiro ponto, né, que diferencia ali a igreja é a doutrina dos apóstolos, né, tá bem dividida aqui no slide para você acompanhar na sua igreja também, a comunhão, que nós falamos aqui, a oração e também o partir do pão, que tem a ver realmente com a Santa Ceia do Senhor sendo cultivada e também com as refeições que eles faziam juntos para manter, né, porque era uma igreja primitiva, eles se reuniam juntos ali até para comer, né, e isso ali realmente trazia dentre eles uma grande cordialidade, um grande envolvimento, né, de sentimentos também. No segundo tópico ele diz uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Primeiro, o batismo, né? Após o primeiro sermão do apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Está em Atos capítulo 2, versículo 38. Naquela época, a primeira igreja batizava quem se convertia. Ela sabia que o batismo era uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Está em Marcos 16:16. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Mas, para ser batizado, a pessoa precisava ter se arrependido do seu pecado e crido em Jesus. Era preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Por meio dele, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que a sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. Amém? Então, a igreja de Jerusalém, ela não só mantinha como modelo, né,
a doutrina de Jesus, a comunhão que Jesus ensinou, não somente também ali a oração que Jesus também ordenou, mas também o batismo. Jesus ele disse, né, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, a pessoa precisa crer. Primeiro passo aqui, quando Pedro prega, inspirado pelo Espírito Santo, as pessoas perguntam: e agora, o que a gente vai fazer? Pedro prontamente fala: arrependa dos seus pecados, seja batizado em nome de Jesus e recebam o dom do Espírito Santo. Então, nós precisamos realmente pregar o batismo. Hoje, realmente, nós vivemos um contexto que muitas igrejas abrem um dia para o batismo e vai batizando um monte de gente. E muitas das pessoas que entram ali não sabem nem o que está fazendo, não sabem nem o que está acontecendo na sua vida. Não passam realmente por uma experiência de arrependimento. Não estou dizendo aqui que Deus não possa fazer o sobrenatural, Deus salva da forma que Ele quer, Deus faz da forma que Ele quer, mas nós, como igreja de Cristo, nós precisamos nos preocupar em ter uma base doutrinária, em ter um discipulado. É muito bom, né, que a gente tenha uma aula de batismo também para os novos crentes que estão chegando, para os neófitos, né, que chegam na igreja para entender o que está fazendo na sua vida e assim sentir uma comoção, né, através do discipulado e querer se batizar. Hoje nós vimos realmente até uma banalização, onde se faz ali de qualquer maneira, não tem mais um segmento e as pessoas estão perdidas, elas entram naquele movimento, entra um pecador seco e sai um pecador molhado, não muda nada na vida da pessoa, né? Porque não teve encontro verdadeiro. Por isso que Pedro ele diz aqui a escadinha. Primeiro, se arrependa, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para o perdão dos pecados. O Espírito Santo vem depois vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Então, é preciso se arrepender, é preciso pregar, discipular para essas pessoas, para que elas venham sentir no seu coração e entender o que está acontecendo ali. Então, o batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada à nova vida com Cristo. Olha que modelo. Por isso que a igreja hoje não pode perder esse símbolo cristão. Os símbolos cristãos eles precisam ser mantidos até hoje. O que se dá realmente para modernizar, o que a tecnologia vem ajudando, por exemplo, você tem aqui um tablet que você consegue ler a Bíblia, tem um celular, tem data show e tudo mais, mas os símbolos cristãos, a doutrina, o modelo bíblico, nós não podemos nos apartar, por mais que o tempo passe, por mais que as coisas mudem, o modelo que se fazia era esse. E a gente precisa continuar pregando o batismo, porque é fundamental para todo crente que inicia com o Senhor. O segundo símbolo é a ceia de Deus, a ceia do Senhor, que é outra ordenança dada por Jesus que foi observada pela igreja de Jerusalém e perseveravam no partir do pão. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Donald Gee, um dos principais mestres de pentecostalismo britânico, disse que quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao propósito, ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do evangelho, ao objetivo supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é o partir do pão. Parece provável que os primeiros cristãos, combinando essa ordenança simples com a festa do amor de sua refeição comum, lembravam assim da morte do Senhor todos os dias. Então, quando Lucas vai dizer que eles perseveravam no partir do pão, os estudiosos concordam realmente que se dedica, né, e se infere ali a Santa Ceia do Senhor. O Donald Gee, né, que é o teólogo, né, ele realmente ele vai dizer o seguinte, é muito importante, muito boa essa fala dele, né, que quando a Santa Ceia ela é feita corretamente, ela leva a igreja ao próprio coração da sua fé, ao próprio centro do evangelho. A Santa Ceia ela tem esse fundamento. A Santa Ceia fala do passado, fala do presente e fala do futuro. Ela fala do passado porque ela nos lembra o centro da nossa fé, que é a morte de Cristo. Sem a cruz não tem realmente salvação. Nós lembramos do sofrimento do Senhor. Fala do presente porque aponta para a nossa condição de necessidade de perdão. Nós necessitamos da graça do Senhor em nossa vida. Nós precisamos ter aliança com o Senhor renovada. E fala do futuro, porque a promessa de Jesus foi essa, que comemos aqui agora, entre os irmãos, mas brevemente estaremos ceando com ele nos céus, ou seja, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Nós temos aqui o último tópico da revista que diz uma igreja modelo. Então nós vemos até aqui, irmãos, que nós precisamos ter um modelo. A igreja de Cristo tem um modelo a ser seguido. E nós precisamos voltar mais à essência da igreja de Jerusalém. Por isso que é muito importante esse estudo, porque precisamos resgatar aquilo que o Espírito Santo deixou para ser vivido.
E a Santa Ceia do Senhor, ela precisa ter reverência. O batismo também precisa. Nós precisamos realmente cuidar para que esses símbolos não se percam com o tempo, mas que eles permaneçam sendo o centro da nossa fé, sendo ali realmente o fundamento da doutrina que Jesus deixou para a gente. Ele vai dizer aqui no primeiro tópico, uma igreja reverente e cheia de dons. Reverência e temor. É dito da igreja de Jerusalém, em Atos 2,43, que em cada alma havia temor. E a palavra grega aqui traduzida por temor é phobos, né? Que é essa palavra aqui, que vem de fobia, né? Que também significa reverência, né? Respeito pelo sagrado. Então a palavra temor, que a Bíblia muito usa, né? Nós temos duas palavrinhas que às vezes podem confundir às vezes o primeiro leitor, né? Nós temos aqui, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, né? Nós temos o temor e nós vamos ter também aqui essa seguinte palavra, o tremor, né? Temor, ele diz respeito, não a medo, né? Mas a respeito, a reverência pela presença de Deus, pelo que Deus significa, pelo que Deus é. Já tremor já é realmente significando medo, né? Pavor, horror. A pessoa tá atônita ali, tá com medo. Agora, quando a Bíblia diz que nós precisamos temer ao Senhor, é ter reverência, é ter respeito pela presença dele. Havia um forte sentimento de perseverança, havia um forte sentimento da presença de Deus, o que manifestava realmente ali o temor. Havia um clima de presença do sagrado, do que é santo, o mais sentido que teve Moisés quando o Senhor o mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar era terra santa, em Êxodo 3:5. Precisamos aprender com a primeira igreja e não podemos perder o respeito pelo que é sagrado. Então, a igreja do Senhor de Jerusalém, ela tinha o temor, a reverência em saber que quando se falava de Deus, todos tinham que se calar. Quando se orava, todos precisavam estar unânimes no mesmo sentimento. Não havia espaço para desconexão, para desligamento, para gracinha. Nós vimos realmente ali, como Lucas mesmo descreve, que em cada alma havia temor, eles temiam, eles reverenciavam, eles tinham cuidado ao se portar dentro da igreja, nas reuniões deles, nas casas onde eles estivessem e aonde eles fossem, que se falasse de Deus, até na sua forma de viver, de ser, de falar, de agir, eles tinham esse temor. E eu te pergunto, como é que está hoje a igreja do Senhor? Será que nós estamos tendo ainda esse temor no nosso vestir, no nosso falar, no nosso gesticular, na nossa forma de andar na rua, nossa forma de ir para a escola, de ir para o trabalho? Como é que está isso daí? Será que você tem ainda tido reverência e respeito pelo sagrado? Porque você é templo do Espírito Santo e ele habita em você. Então não é de qualquer maneira, e há muitas pessoas aí que falam, mas aí não tem que dar conta para ninguém. A gente precisa realmente viver de uma forma santa, pura, de modo que nós venhamos ter reverência pelo que é sagrado, ter reverência pela palavra do Senhor e pela presença de Deus. Hoje, muitas vezes, nem no altar as igrejas têm mais respeito. Qualquer um sobe no altar, qualquer coisa acontece no altar e criança pula para lá e vai para cá e faz aquela bagunça, né, na igreja, às vezes até briga que sai. Cadê o temor no coração dessas pessoas? Fica aqui uma reflexão, né? E Lucas destaca também que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sinais aqui é teras, né? Teras, esse termo grego. E maravilhas aqui que ele usa é semeion. São as mesmas palavras usadas por Paulo para se referir aos dons do Espírito Santo, que se manifestam em suas ações missionárias, lá em Romanos 15:19. Os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva. Então, ou seja, a igreja não só tinha temor e reverência, mas por ter temor e reverência, ter uma base sólida doutrinária, ter comunhão, ter cononia, ter realmente ali os símbolos cristãos, o batismo, a Santa Ceia organizada, a igreja ela vivia o sobrenatural de Deus. A igreja ela via as maravilhas de Deus acontecendo, ela via os sinais, os dons estavam ativos naquela igreja, não só por sentir ou por ser, não, mas porque eles tinham uma base sólida. E hoje a igreja do Senhor não vive mais as maravilhas e os sinais porque falta algo, falta o quê? Falta base sólida. A vida de um crente, quando tem uma base sólida em oração, em permanência na palavra, na sã doutrina, na comunhão,
Irmão, não tem como você não viver o sobrenatural, você não vê sinais, não vê maravilhas, porque os dons do Espírito Santo estão aí para capacitar a igreja. Então a igreja do Senhor precisa voltar a ser essa igreja, cheia de dons, que edifica uns aos outros e é um exemplo para os que estão de fora. E nós temos aqui, no 2, que diz, uma igreja que era acolhedora. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Isso é um tema muito atual, tá? Nós vivemos realmente momentos em que o mundo passa por uma transformação, por uma mudança, as filosofias, as mentes, né, as formas de viver estão passando por uma alteração e a igreja do Senhor ela precisa se fechar na palavra, precisa combater sim a doutrina errada, precisa combater o pecado, mas ela não pode deixar de ser acolhedora como a igreja de Jerusalém também era. A igreja de Jerusalém, quando via um pecador, como ali naquele momento haviam vários, Pedro vai falar o quê? Se arrependa e vem para cá, deixa eu te batizar. Vamos tratar vocês, vamos falar com vocês, vamos abraçar vocês. Hoje em dia, nós vivemos numa época realmente em que a igreja ela entra todo tipo de gente. E como essa igreja está recebendo o mundo que está entrando ali, as pessoas que estão procurando direção? Será que quando chega um pecador, ou quando chega realmente alguém com um gênero sexual diferente, a pessoa realmente logo sai do banco, divide o espaço, deixa aquela pessoa sozinha, ou uma pessoa que não está com os trajes costumeiros ali daquela reunião, as pessoas vão olhando com o rabo de olho, ficam meio desconfiadas, fazem uma cara feia de nojo. Irmão, nós precisamos vencer essa barreira, porque a igreja ela é acolhedora. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. As pessoas viam não a aparência, mas viam a alma daquela pessoa. E isso é importante, nós precisamos voltar a esse modelo. Nós não podemos ser uma igreja que só abraça o que é conveniente para mim. Eu só estou com aquilo que me agrada, com o que está dentro da minha visão, dentro do meu entendimento, que se veste como eu. Não, a igreja tem que estar com braços abertos para receber, não receber o pecado e interiorizar como doutrina, não. Mas ela tem que receber as pessoas para que venha doutriná-las. Como é que eu vou doutrinar uma pessoa afastando ela mais ainda, tirando ela do grupo, excluindo? Não foi isso que Jesus pregou. Jesus realmente estava ali no meio do povo, mas não se contaminando. Ele estava ali pregando a palavra, ele ia onde os fariseus não iam, onde os saduceus não iam, onde as almas precisavam mais da palavra de Deus, de ouvir do reino de Deus, da graça. Jesus estava ali, na mesa com pecadores, não se sujando, não se fazendo como eles, mas dando exemplo e falando de amor, falando de graça, trazendo e ganhando aquelas pessoas para o reino de Deus. É para a gente refletir como igreja, como nós estamos vivendo. E em terceiro lugar, a igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora. Atos 2, versículo 47, louvando a Deus. Louvando aqui traduz o verbo grego ainel. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. Ou seja, é usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta formosa. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e de seus poderosos feitos. Então, a igreja verdadeira, a igreja de Jerusalém, a modelo, a igreja mãe, era uma igreja também adoradora, que louvava a Deus. E esse termo, como o comentarista coloca aqui, é o ainel, que é um louvor de gratidão, é um louvor de alegria pelo que Deus tem feito. E como é que está a nossa igreja hoje, irmão? Como é que está a gente, nossa própria vida? Será que temos louvado, agradecido a Deus? Ou nossa boca tem saído somente palavras de derrota, palavras de reclamação? Nós precisamos abrir nossa boca para falar das grandezas de Deus, para cantar, para realmente agradecer e ser grato pelo dom da vida. Ah, mas eu não conquistei meu emprego, não queria a porta, não abriu a porta que eu queria que abrisse, irmão, nem por isso Deus muda.
nem por isso Deus vai deixar de ser Deus na tua vida. O mesmo Deus que fechou essa porta agora foi aquele que abriu milhares para você passar no passado. Então lembra desse Deus, porque esse Deus não muda. E você não sabe o que ele está preparando para você. Então, independente de qualquer coisa, seja essa igreja de Atos 2,47, que louva a Deus em um louvor de gratidão, de júbilo, de alegria, não pelo que ele pode te dar, mas pelo que ele fez por você na cruz e pelo que ele significa na tua vida e pelo que ele sempre vai continuar sendo. E nós temos aqui, na conclusão, né, fechando a nossa lição, foi uma benção. A gente precisa realmente entender que a igreja do Senhor, ela precisa voltar a esse modelo de fé. Nós precisamos voltar à nossa fé original, voltar realmente a meditar mais na igreja de Jerusalém e se alimentar desses fatos que Lucas deixa muito claro, como eu falei no início, até o sentimento das pessoas que estavam inclusas ali, ele transparece isso pra gente. E nós, como cristãos, precisamos aplicar isso na nossa vida diária, pessoal, e nós, como pastores, como líderes, precisamos espelhar a doutrina dos apóstolos em nossa igreja. Não pode faltar oração, não pode faltar comunhão, não pode faltar doutrina, não pode faltar discipulado, não pode faltar a comunhão, não pode faltar o batismo, não pode faltar os símbolos, a Santa Ceia do Senhor, não pode faltar o acolhimento, não pode faltar também os dons espirituais, não pode faltar, como nós vimos aqui agora, também o entregar-se, o louvar a Deus, o adorar. Nós precisamos, irmãos, meditar nesse modelo e que depois dessa lição nós possamos realmente entender, interiorizar e que venha a ser uma lição que nos faça questionar que tipo de crente nós temos sido e que tipo de igreja nós temos sido. O comentarista termina dizendo: vimos nessa lição algumas características que marcaram a primeira igreja e frequentemente nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos também como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problema. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Amém? Então, a igreja de Jerusalém, como vamos ver nas próximas lições, eu peço que você aguarde, acompanhe aqui para você não ficar de fora. E se você gostou desse conteúdo, desse material que foi apresentado, ele está dentro do plano do Mais EBD, clica aqui embaixo, já garanta o seu plano mensal e você vai receber não somente esse slide, mas um grupo de materiais de subsídio que vão te ajudar a ministrar na sua igreja ou até mesmo para o aprendizado próprio, né? Para você realmente colocar em prática aí o estudo da palavra de Deus toda semana, diariamente, são conteúdos ali que vão alimentando a tua alma, amém? Gente, fica com essa palavra maravilhosa no seu coração, medita nela e nós vamos realmente entender que não há uma igreja perfeita, como vamos ver nas outras lições, né, da semana que vem, e a gente precisa realmente cada vez mais buscar o brilho dessa igreja, o modelo dessa igreja de Jerusalém, para que venhamos ser cada vez mais melhores crentes, né, até a vinda do Senhor Jesus. Então, me despeço de vocês, aqui é o pastor Lucas, e eu profetizo toda sorte de bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus.